Mas nesse encontro, a Paula Sampaio conversou com o ministro Wellington Dias, que afirmou que apoia uma organização da base do presidente Lula, inclusive sobre esse diálogo com partidos que compõem o chamado Centrão. Sobre a permanência dele no Ministério do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias disse não possuir o cargo e que a decisão final sempre será do chefe do Executivo. Quanto mais aumenta o fuxico, mais ele manda eu trabalhar mais. É claro que cargo, todo mundo sabe, seria muita prepotência, seria muita colocar que eu tenho um cargo. Todos os cargos é o chefe do Poder Executivo, é o presidente que encaminha. Agora, o que eu posso afirmar é que, de um lado, a gente apoia que haja uma organização na base do governo. Isso aqui eu conheço porque já vivi e sei a importância para a estabilidade do país. É uma causa importante. Agora, quem toma a decisão é Luiz Inácio Lula da Silva, é ele. Bom, Paula, está aí o ministro falando a respeito dessa situação, desse cenário e garantindo aí que não vão ser obstáculos ao presidente Lula, né? Sim, Joelson, o ministro adota uma postura mais reservada quando fala sobre esses avanços do Centrão em alguns ministérios, inclusive o do Desenvolvimento Social, deixando o cargo à disposição do presidente Lula e reconhecendo também a necessidade que hoje há de uma organização da base. Quando ele fala a organização da base no Congresso Nacional, a gente acompanha aqui diariamente com a Sávia, com a Livaldo aqui no Jornal do Piauí, as dificuldades que tem tido o governo do presidente Lula na aprovação de matérias que são de importância. Então, nesse momento, na minha avaliação, a postura do ministro Wellington Dias mais reservada quanto a isso. E como ele falou, né, ele classificou até como fuxico e que segue trabalhando, desenvolvendo as ações dentro do Ministério. Sávia, você está acompanhando de perto isso, inclusive na sua participação ontem no Acorda Piauí e na sua coluna, você falou sobre o possível desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, atividades seriam ali divididas. Como é que está essa discussão? Primeiro isso. Segundo, de fato, há uma possibilidade de que o Ministério esteja sob o olhar ou da mira dos partidos do Centrão? Joelson, é uma das possibilidades que estão na mesa, são várias, né? Por exemplo, uma outra citada é o Ministério dos Esportes e para o Progressistas e o Ministério dos Portos e Aeroportos e para o Republicanos. O que o presidente Lula tem dito para interlocutores é que o PT e o PSB vão ter que ceder espaço e que o presidente Lula, na semana que vem, deve conversar com os presidentes, com os principais líderes do Republicanos e do Progressistas, cara a cara, e depois dessa conversa que ele vai bater o martelo. Ele tem dito que ainda não definiu os espaços. Agora, para acalmar o Centrão, ele terminou liberando que fosse feito o anúncio na semana passada dos nomes dos ministros. A gente já sabe quem são os ministros, eles são tratados aqui em Brasília como ministros: André Fufuca, do Progressistas do Maranhão, Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Agora, os espaços, de fato, a gente só vai saber na semana que vem, depois que o presidente Lula tiver essas conversas. Por enquanto, termina deixando todos esses ministros um pouco fragilizados, né? O ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, a ministra Ana Moser dos Esportes, todo mundo fica ali com a sua pasta, de certa forma, com uma tensão, né? E uma atenção um pouco indesejada nesse momento. De fato, quando você tem o seu nome envolvido num negócio que claro, o ministro Wellington chamou aí de fuxico, né? Essa questão, esses rumores, e que, na verdade, a Sávia traz debates de bastidor, né? Vamos colocar mais ou menos nesse termo. E aí acaba expondo muito, né, os ministros em questão, né, Sávia? O que pode até forçar um acelerar desse debate e da solução desse problema. É isso, acho que o presidente Lula ele já tem, Joelson, esse perfil, de certa forma ele cozinha um pouco para tomar as decisões. Era assim no primeiro mandato, no segundo mandato, era assim quando ele era líder dos sindicalistas no ABC Paulista, na década de 70, agora a política mudou, né? Então, nesse momento em que você passa praticamente um mês com os ministros na berlinda, termina sendo um pouco desconfortável. Então, ao invés de anunciar um programa, medidas positivas, os ministros precisam estar o tempo todo ali na defensiva,
se explicando, mas faz parte do jogo, né? Ministério são cargos de indicação política, são rotativos, quem está ocupando sabe que eventualmente pode vir a sair, não tem assim um super ministro, tirando o ministro Fernando Haddad da Fazenda, todo mundo ali é passível de ser substituído em qualquer momento. Inclusive o vice-presidente da República. Não, claro, do cargo de vice-presidente, né? Mas do ministério que ocupa hoje, né, Sara? É um dos nomes que mais são citados, né? Claro que há algumas compensações, ele poderia cuidar do PAC, ele poderia ir para o Ministério da Defesa também, mas claro que se fosse para escolher, Geraldo Alckmin ia preferir ficar onde está, né? Até porque existe aí algumas possibilidades, conversas para que, quem sabe, ele dispute novamente o governo de São Paulo em 2026. Essas conversas sempre acontecem, né? Então, estar num cargo de mais visibilidade, de mais projeção, de mais diálogo, termina ajudando também.